Estamos vivendo em uma época em que a imoralidade vem crescendo cada dia mais. As pessoas estão cada vez mais promíscuas e, consequentemente, mais distantes de Deus. E não tem como pensar em todas essas coisas sem nos lembrarmos de Sodoma e Gomorra, as duas cidades mais imorais de toda a Bíblia. E diante dessa triste realidade dos últimos dias antes da volta de Jesus, é muito importante conhecermos a história dessas duas cidades do Antigo Testamento e compreender o porquê elas foram destruídas, para que não venhamos a cometer os mesmos erros das pessoas que moravam ali. Mesmo tendo acontecido há milhares de anos, a história de Sodoma e Gomorra nos lembra que Deus, por mais amoroso que possa ser, também é justo, se ira e tem paciência limitada com os pecados do ser humano. A grande verdade, meus irmãos, é que Deus está irritado com a imoralidade do mundo atual, assim como estava nos tempos de Sodoma e Gomorra. E diante disso eu te pergunto, qual tem sido a nossa postura diante de tanto pecado? Será que nós estamos participando de tudo isso também? Por isso eu vou te mostrar que existem alguns motivos importantes para conhecermos a história de Sodoma e Gomorra. O primeiro deles é que a história dessas cidades é comparada à segunda vinda de Cristo. Veja o que o próprio Jesus disse. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Olha isso, irmãos, a volta de Jesus é semelhante aos tempos de Ló e daquelas duas cidades, não somente por causa das coisas que acabamos de ler, mas também por causa do crescimento da imoralidade sexual. E da mesma forma com que a maioria da população de Sodoma e Gomorra foi destruída por esse pecado, muitos também serão destruídos no juízo final. E o segundo motivo é porque Jesus nos pede para nos lembrarmos de uma personagem dessa história. No versículo 32 dessa passagem, Jesus disse: "Lembre-se da mulher de Ló." E eu vou te explicar daqui a pouco por que Jesus nos chamou a atenção para isso, ok? E o terceiro motivo por que precisamos estudar essa história é porque Sodoma e Gomorra ficaram como um exemplo para sabermos o que vai acontecer com aqueles que praticarem os mesmos pecados. Veja o que o apóstolo Pedro disse: "Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios." Uai, seu app de vídeos curtos.